né, cada igreja aí esteja envolvida nesse projeto aí. Maurício, se você me permite, eu gostaria de fazer um pedido aí aos irmãos, Sim. que é o Lar Samaritano, eles estão precisando de fralda geriátrica, diz que está quase no final o estoque. O PH da nossa igreja já fez já arrecadou algum dinheiro e a gente vai comprar algumas fraldas, mas se os irmãos puderem se envolver com isso também, porque ali eles gastam cerca de 6.000 fraldas, né? É um negócio gigantesco, é pesado mesmo. E o estoque deles está quase acabando. A gente já fez algumas campanhas na nossa igreja, mas é sempre bom a gente lembrar deles, dos velhinhos lá, porque nessa época de pandemia, cara, eles ficaram isolados lá, Eles estão precisando da gente, da atenção da gente, tá bom? É o meu pedido aí a vocês. Valeu, André. Gente, vamos lá, 10:10, aqui no meu... Eu gostaria de compartilhar aqui um versículo bíblico, e aí eu já passo, depois da leitura do versículo bíblico, a gente já passa para os céus. O reverendo Miraboa já chegou também. Bom dia, reverendo. O reverendo Vinícius já está conosco. Vamos fazer a leitura de um texto bíblico. Não, compartilha. Está aparecendo para os irmãos? Tá? Então vamos lá. Estamos já, com a graça de Deus, na 26ª edição do nosso Semeando Esperança. O Senhor tem nos dado a graça e o privilégio de estarmos juntos, né, nas manhãs de sábado, que Ele possa continuar sustentando, né, o nosso trabalho, as nossas vidas. A palavra de Deus no Salmo 19:14 diz assim: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que essa possa ser uma verdade na minha, na sua vida, meu irmão, que toda a nossa consciência, que todo o nosso desejo, que todas as nossas intenções sejam de forma a agradar ao Senhor. Que Deus abençoe você neste dia, e eu passo a palavra ao meu querido amigo Celso para dirigir essa reunião agora, em nome de Jesus. Celso, está contigo, que Deus te abençoe, e a igreja de Copacabana também. Amém. Obrigado, meu querido Maurício. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Amém. Bom, é com alegria, com muita satisfação, que eu quero agradecer aqui à minha amada igreja, ao meu querido pastor José Miraboa, a oportunidade de fazer parte desse encontro tão importante, que tem trazido grandes momentos de união e aprendizado a todos nós. Agradeço a você, Maurício, nosso presidente, Maurício Burazesca, e todos os membros da diretoria, que sempre estão nos apoiando nessa grande empreitada, né, de UPHs. E aos nossos convidados, que sempre nos atendem com carinho. A gente sempre chega chamando eles assim em cima da hora, né? E eles sempre conseguem nos atender com esse carinho. É uma alegria poder contar com eles. Eu quero deixar aqui também a palavra de saudação do nosso querido pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, presbítero Celso. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam com cada coração. Quero dizer que é uma grande alegria rever a todos os rostinhos que cada vez se tornam mais próximos do meu coração. É muito interessante esse fenômeno da pandemia. Nós estamos isolados, por um lado, mas, por outro lado, nos tornamos mais próximos também. Esse convívio do sábado de manhã é tão gostoso, tão edificante, que vai deixando marcas profundas nos nossos corações. E a gente fica com saudade dos irmãos, esperando a oportunidade seguinte para se rever e desfrutar de uma hora tão boa como essa. A Igreja de Copacabana, seu trabalho masculino aqui presente na figura do presbítero Celso, mas desde já também com os nossos irmãos, o Daniel Schmidt, o Ismael Patriota e outros que ainda devem estar chegando. E nesta manhã em especial, me regozijo com a oportunidade de rever um amigo tão querido e tão saudoso, que é o reverendo Vinícius de Moraes Lacerda.
Ele foi lá para o sul do país, para onde o Espírito Santo o soprou, e deixou aqui uma saudade imensa. A gente tem uma história de convívio que é muito significativa. O que deixa a gente ainda firme é que tem o tal do WhatsApp, que está sempre pipocando lá no meu celular, e a gente está sempre se falando, porque não dá para ficar longe demais de quem a gente ama, não. E o reverendo Vinícius é desse que a gente ama de paixão, tem guardado assim do lado esquerdo do peito, e eu tenho certeza que vai trazer uma palavra que vai abençoar e edificar muito a todos nós. Não apenas porque é um profundo conhecedor da Bíblia, representante da Sociedade Bíblica do Brasil, mas também porque tem um testemunho de experiência com Deus, que é uma coisa maravilhosa, e a gente hoje vai poder colher um pouco disso tudo aqui. Muito bom te rever, Vinícius, que a graça e a paz de Cristo seja com cada coração e que o Espírito Santo dirija o nosso encontro, para a glória do bom Deus, para a bênção de todos nós. Amém. Muito bom, meu querido pastor. Eu quero também aqui lembrar aos irmãos que ontem, se não me falha a memória, foi aniversário do nosso secretário presbiterial, o reverendo Isaías, né? Deixar os parabéns a ele aqui, mesmo não estando presente, mas nós deixamos o parabéns para ele aqui, né? Eu queria também pedir ao nosso amigo, cadê meu irmão? Ah, tá aqui, achei. Daniel Schmidt. Eu queria pedir ao Daniel Schmidt que fizesse também uma saudação, fizesse uma oração, inclusive a oração agradecendo a vida do nosso reverendo Isaías Cavalcante por mais um ano de vida. E depois vai cantar. Olá, irmãos, bom dia. Saúdo vocês em nome da Igreja de Copacabana. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião. Vou orar com vocês e por vocês. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um dia de vida, por mais um belo sábado em que estamos aqui reunidos, podendo nos ver. Obrigado, Senhor, por ter me dado especificamente a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado por mais um dia. Que o Senhor nos conceda a graça de uma palavra edificante vinda do reverendo Vinícius, e que o Senhor possa continuar abençoando a vida do reverendo Isaías Cavalcante. Senhor Deus, um grande pastor. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Não sei se o Will está aí. Será que a tela está... Eu posso botar um vídeo aqui? Pode colocar, está disponível. Tá, peraí, que eu vou colocar ele aqui. Inclusive, irmãos, essa é a música que nós estamos tentando aí, mandando para os irmãos, para que possamos gravar esse coral que a gente quer montar, coral da UPH, que seja o coral virtual da UPH. Então, vai uma prévia da música e aí fica o aguardo dos irmãos para gravarem também, mandar para a gente, para poder montar esse clipe, vai ficar muito legal. Então, vamos ouvir. Tem que ativar o compartilhamento de tela, Celso. O que houve? Tem que ativar o compartilhamento de tela. Aqui não veio nada. Ah, não foi? Não. Perdão. Agora vai. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus.
aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus. Aleluias, aleluias, enche minha alma, glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, indo pros céus, indo pros céus. Amém. É um belo hino, né? Imagine esse coral de homens todos cantando isso. Vai ficar lindo. Nós temos ali um quinteto de 3, né? Temos a pianista, o Daniel e o Roberto, e já estão fazendo essa brincadeira. Imagina esse coral inteiro, né? Vozeirão. Eu imagino o André Miranda com esse vozeirão botando grave de barítono ali. Rapaz, isso vai ficar muito lindo, não é isso? Bom, mas vamos lá. Vamos falar do nosso querido irmão. Reverendo Vinícius Lacerda. Tem 43 anos de idade, natural do Rio de Janeiro. Ele é formado em teologia pelo seminário Ashby Green Simonton e foi ordenado ao pastorado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Faz parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, sendo auxiliar do nosso reverendo Vladimir Brito. Iniciou seu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil em agosto de 2015, como promotor institucional, palestrando e pregando sobre a causa da Bíblia em diversas igrejas e instituições, com a responsabilidade de levar aos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo a missão da SBB. No dia 1º de fevereiro de 2018, o reverendo Vinícius assumiu o desafio como gerente da unidade regional SBB de Porto Alegre. Em janeiro de 2019, foi convidado a conduzir a missão da SBB na região sul, onde atua como secretário regional em Curitiba. Neste desafio de conduzir os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desenvolveu um profícuo trabalho e há poucos dias recebeu o convite para ser gestor da Secretaria Regional de São Paulo, a qual assumirá já a partir de novembro, mês que vem, a missão esta que cobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ele é marido de Michele, pai de Gabriele, Tiago e Davi. Eu fiquei cansado. Eu confesso, eu não falei tudo. O homem é um currículo invejável. Meu querido pastor, bom dia. Bom dia, Celso, presbítero querido. Bom dia, Igreja Presbiteriana de Copacabana. Vocês moram no meu coração e eu não posso deixar de dizer desse amigo que está aí bem cabeludo por causa da pandemia, reverendo José Mirabeau. Vai voltar a ser cabeludo. Esse homem aí tem essa raiz dele aí, motociclista, né? Então eu tenho
cabelos ao vento, brincadeiras à parte, é um grande amigo, e a gente tem essa intimidade, por isso que a gente pode falar assim, a gente se fala toda semana, e, na verdade, a gente começou juntos lá no seminário. Olha a filhota aí, que princesa, bênção de Deus. Mas eu estou vendo aqui vários amigos, né? E eu não posso deixar de destacar alguns que, por exemplo, o presbítero Gilson Serafim está conosco, presbítero Nelson, rapaz, esse aí, o que ele fala, ninguém mexe, que é o Nelson Usmesh, né? Então, olha aí. Ô, Nelson, prazer te ver pelo menos a sua foto aí. E não posso deixar de destacar também a presença de um jovem lá da Igreja do Jardim Guanabara, do reverendo Vladimir, que é o Rafão aí, o Rafael Dantas, pegou o link aí e entrou na nossa reunião. Olha que legal. E, reverendo Miraboa, saudade de você demais, saudade da sua família e dessa igreja querida que já preguei algumas vezes aí, ansioso para voltar. Mas como o querido presbítero Celso acabou de noticiar, eu recebi um convite que ultimou ali no último dia 23 de setembro. Eu estava encerrando a inauguração da loja nova de Curitiba, fiz a reforma lá, um pastor reformado, sempre reformando, né? Então, a gente foi fazer a reforma da loja, a loja ficou nova, e quando eu entreguei a loja, ficou tudo certinho. Teve o que a gente chama entre os secretários regionais da SBB, são 10 unidades regionais pelo Brasil, e os gestores de cada unidade dessa têm essa missão de levar a palavra através da unidade, que não é só uma loja, isso eu vou explicar para vocês. Mas o fato é que eu estava lá, tinha acabado de inaugurar a loja, o prefeito de Curitiba foi na inauguração, foi uma festa muito linda. E aí, 2 dias depois, o meu gestor aqui de São Paulo, em Barueri, onde fica a nossa gráfica, ele me ligou e falou assim: Vinícius, a gente gosta muito do seu trabalho, só que teve uma dança das cadeiras aí e vai vagar a regional de São Paulo, e a gente quer saber se você está disposto a vir. E aí eu tive que pedir autorização para a patroa, né? Porque no final, vocês sabem, né, irmãos? Quem manda são elas, né? E a Michele, que é uma esposa maravilhosa, um dos meus filhos também, aceitaram o desafio e vamos se mudar de novo. Inclusive, eu estou falando com vocês daqui do hotel de São Paulo, eu estou em São Paulo, onde eu vim procurar essa semana apartamentos. Olha o Samuel ali, Samuel está ali, ó. Samuel é da minha época de um MP, rapaz, Samucão com a camisa do Mengão, olha coisa linda, lá de Olaria, diretamente de Olaria, bênção. Mas, e todos vocês, viu, irmãos, me congratulo em vê-los aí, mas voltando, consegui fechar um apartamento aqui, essa semana, e já na próxima semana, empacotando as coisas em Curitiba, para mudar na outra semana. Então, eu estou me sentindo assim, longe, né, de chegar perto dele na teologia, mas estou me sentindo assim, meio Pedro, meio Paulo, né? Fico um ano num lugar e se muda. E aí Deus fala assim, agora passa a Macedônia, alguma coisa assim. Mas a gente está vindo para São Paulo para cuidar desse estado enorme aqui e de Mato Grosso do Sul também, para, de repente, chegar até o Pantanal lá e os nossos índios lá de Ponta Porã e por aí vai. Tem muita coisa para falar, eu acho que a reunião de hoje não vai conseguir suprir todo o tempo que a gente podia demandar, tanta coisa gostosa de compartilhar, mas a verdade é que é isso, eu estou me mudando e peço orações, e eu estou feliz porque a gente, como pastor presbiteriano, eu tenho que compartilhar isso, é uma bênção poder se utilizar do Mackenzie. Então os meus piás vão estudar no Mackenzie aqui do lado, a gente pegou um apartamento muito pertinho, 500 metros do Mackenzie, para a glória de Deus, a gente ficou muito feliz. E é isso, Deus está abençoando, a gente vai para cima do trabalho, eu vou compartilhar para vocês, e Deus vai manifestando a sua graça e colocando coisas assim oportunas. Eu saí do Rio de Janeiro chamando meus filhos de moleque, fui para o Rio Grande do Sul achando que já estava tomando chimarrão e falando batê e chamando os meninos de guris, e agora estou saindo de Curitiba chamando eles de piás. Não sei como é que vai ser aqui em São Paulo, acho que vai ser mano, né? Ô, mano, não faz, não. Mas um carioca raiz tem que falar, pô, brother, não faz assim, né? Vamos lá, vamos em frente. Gente, é para descontrair, quebrar o gelo, mas eu queria compartilhar a palavra de Deus com vocês. Se você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em João aí, 1:1, você vai ver o texto dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E agora você pode
abrir a sua Bíblia com mais calma, que eu dei uma acelerada agora, né? Você deve ter estranhado, mas foi apenas um texto introdutório, João 1:1, você marca aí. E vamos lá para Lucas 4, capítulo 4, versículos de 14 a 21. Celso, a ordem litúrgica dessa reunião online era isso mesmo? Já era para mandar bala na palavra? Nem perguntei, né? À vontade, a palavra é sua, dirija como... Tá bom. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui do lado. Pronto, voltei. Eu queria, na verdade, eu vou usar o texto online aqui, mas eu queria mostrar essa Bíblia aqui para vocês. Ó. Rapaz, você falou em sociedade bíblica, se eu não fizer o merchan, não tem graça, né? Então, essa aqui é o lançamento, gente. Ó. Jesus Saves, uma capa bem jovem, capa dura, a borda preta, assim, bem legal, e um texto maravilhoso. A diagramação desse texto. Na Nova Almeida atualizada. Isso aí eu fiz só para você abrir o texto lá comigo, ganhar um tempo. Lucas 4, 14, 21 vai dizer assim: então, Jesus, no poder do Espírito, e feche isso aí bem no seu texto aí, poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, grife isso aí, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor, mais uma vez, o Espírito do Senhor, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. O princípio da reformado, né? Sola Escritura, e é onde nós entendemos que a própria Bíblia interpreta a Bíblia, né? A Bíblia interpreta a si mesma. Esse era um princípio muito interessante, porque, se você perceber, esse é um momento impactante em que aqueles ouvintes ali tiveram um privilégio que eu e você não tivemos, porque não vivemos naquela época em que Jesus, como carne, né? Jesus como homem, como eu acabei de ler com vocês ali, João 1:1, no princípio era o verbo, você vai ver algo muito interessante, que é a palavra lendo a palavra. Já parou para pensar nisso? Jesus, sendo o verbo vivo encarnado, ele pega o rolo do livro da lei, lhe entregam o livro de Isaías, aí tinha lá o Tebá, o Hanukkah, que eram todos aqueles hoje objetos, né? Vinha um assistente, tirava do armário, e aí o rabi, né, se colocava ao púlpito ali para falar. Isso tudo traz um simbolismo muito interessante, porque foi Jesus, depois de ter sido tentado no deserto, depois de ter passado pelo batismo, sido tentado por 40 dias, e ele tem um embate ali na tentação com Satanás, respondendo através da palavra, ele sai daquele momento onde, inclusive, a palavra de Deus vai dizer que os anjos vieram o assistir e ele se alimenta depois. Ele inicia o seu ministério a partir daí, o ministério itinerante de Jesus durante seus 3 anos, e ele faz isso baseado na palavra. Ele faz isso firmado na palavra de Deus. Você pode perceber isso porque ele dá início ao seu ministério justamente saindo ali da Galileia, e quando ele decide ir para Nazaré para poder fazer a leitura, e ele diz assim: hoje se cumpriu a Escritura, ou seja, a partir daquele momento, Jesus, que era o verbo vivo, lendo a própria palavra, ele estava dando início ao seu ministério na palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus, e nessa esfera do tempo, nessa tangibilidade, na proclamação do cumprimento das profecias, onde o ungido
é autoproclamado. Jesus se proclama e fala ali através das Escrituras. Então, à guisa de introdução, isso foi um fenômeno fantástico. Por quê? Porque um Deus que escolhe o princípio da conformação para poder falar aos seres humanos, e o que é o princípio da conformação? É um Deus que escolhe palavras, é um Deus inenarrável, um Deus maravilhoso, que não podemos concluir com palavras, mas ele resolve, na sua majestade, escolher palavras simples para se conformar dentro dessas palavras para a compreensão do ser humano. E o ser humano chega à compreensão por causa de palavras simples como água, vinho, pão, cruz. E é por causa dessas palavras que eu e você temos acesso ao Verbo vivo e à palavra de Deus. Dito isto, a gente vê que Jesus escolhe começar a ensinar o seu ministério na Galileia, justamente porque Galil, essa palavra grega que dá o nome Galileia, quer dizer círculo, ou aquele cinturão de cidades gentílicas, né, ao norte da Palestina, onde Jesus ele não vai para a Judéia. Jesus não vai iniciar o seu ministério no centro religioso, mas ele se volta para a região que era desprezada pelos próprios judeus. Isso denota para mim e para você que ele escolhe começar o seu ministério pregando a todas as pessoas, ou seja, denota que a palavra ela é para ser semeada com esperança, não só dentro da igreja, não só onde nós nascemos, mas ser pregada a todas as pessoas que estão fora. Jesus vai para fora da religião e ele vai pregar. Por isso que ele também escolhe, no versículo 16, não só pregar para fora, mas manter o costume da sua frequência no estudo da palavra, da sua frequência, vamos por assim dizer, em frequentar a escola dominical. E bendito seja o Senhor por causa da igreja presbiteriana que tem essa força na escola dominical, que ela nunca se aparte de nós. Por isso que nesse costume, e eu fiz questão de frisar, como era de costume Jesus ir à sinagoga para compartilhar a palavra, porque a esperança e a cura, ela vinha também através do aprendizado e da correta interpretação da própria palavra. E Jesus vai dizer lá, hoje se cumpriu, hoje as Escrituras estão aqui falando com vocês. E aí, Jesus escolhe o texto de Isaías. Aliás, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, escolhe, entre aspas, né? Há várias interpretações aí para o texto de Isaías 61, 1 e 2, onde a profecia era a profecia de libertação do exílio através do ano do jubileu e a vinda de um Messias futuro. Alguns comentaristas vão dizer que o texto fazia parte do Haftará, que era a perícope profética do lecionário sinagogal e etc., aquela coisa toda. Outros comentaristas vão dizer que Jesus escolheu. Eu vou dizer para vocês assim, para mim não faz a menor diferença, porque sendo ele Deus, sendo ele o vórtice desse encontro, né? O Emanuel que propaga a eternidade através da sua voz na história, conjugando a leitura de si mesmo numa palavra profética, ele sabia o texto que ia ser lido ali. Sendo do Haftará, da leitura sinagogal, a escolha dele, esse era o momento da declaração profética, onde, nesse momento impactante, ele declara a plenitude do evangelho encarnado nele mesmo. Ou seja, o resumo para mim e para você, meu irmão, e eu não sei se nós temos irmãs aqui, mas, enfim, esse texto nos mostra a centralidade das Escrituras, e nele a gente pode perceber de uma vida que é conduzida pela palavra. Jesus, para nos deixar o exemplo, mesmo ele sendo a palavra, né? Alguns vão ter essa dúvida. Jesus precisava ler as Escrituras, sendo ele o próprio Deus? Sim, porque ele queria nos deixar o exemplo como homens. Mas, ao mesmo tempo, se ele não quisesse lê-la, ele poderia não lê-la, porque ele era o próprio Deus e ele é Deus. Mas ele nos faz isso justamente nesse princípio para mostrar que a nossa vida e o início de qualquer ministério só pode acontecer baseado nas próprias Escrituras. E ele faz isso de algumas maneiras. A primeira delas é abrindo o livro, o versículo 17 vai nos dizer isso. É uma experiência única, como eu já falei, porque a Bíblia, como cumprimento da profecia ou as Escrituras ali na vida de Jesus Cristo, dá uma referência para ele mesmo. Dá uma referência de validação
de quem ele era e de onde ele vinha, o que ele estava por fazer. Ou seja, para mim, para você, a Bíblia, ela valida toda a nossa vida como referencial de regra, de fé, de prática, de ética comportamental. E Jesus, sendo a palavra encarnada, nos deixa esse exemplo. E aí a pergunta para mim e para você: onde você tem buscado a sua inspiração? A inspiração para o seu ministério, por onde você tem andado, buscado as suas fontes aí. A primeira e a única deve ser a palavra. É claro, leia, como disse Charles Spurgeon, né? Visite outros livros, mas viva na palavra. Visite bons livros, mas viva na palavra. Então, muito cuidado, assim, né? Quando a gente procura colocar coisas à frente, como livros de estratégia, marketing, mentoria, e o que está na moda aí, né, turma? Coaching, né? Muito cuidado, isso é muito bom, mas se isso for usado em segundo plano. Autoajuda, né? E aí eu lembro das aulas do reverendo Eurípides, acho até que o Miravô vai rir comigo aí, quando o reverendo Eurípides falava: não precisamos de livro de autoajuda, mas precisamos do livro da ajuda do alto. Ele falava assim, alguma coisa assim, né, Miravô? Então a gente dava risada junto com ele lá, mas é uma verdade, né? Antes do livro... Cristo ajuda. Ele fala: precisamos da Bíblia, de Cristo ajuda, e não de livros de autoajuda. E por aí vai. Não que essas coisas não sejam boas, mas elas devem ser utilizadas em segundo plano, seguindo o exemplo de Jesus. A Bíblia é o livro que rege a nossa vida. Então, nesse tempo onde a palavra é necessária, nessa pós-modernidade que vivemos, é muito complicado, porque às vezes a gente não percebe, mas a gente se acostuma com algumas coisas que entram na igreja, como, por exemplo, relativismo, onde as pessoas vão dizer: não existem verdades absolutas, né? Tudo depende, não seja tão ridículo, pare de defender uma verdade como o céu, inferno e salvação. Então, as pessoas começam a relativizar esse tempo onde a palavra tem sido necessária. A gente precisa combater o relativismo. Pluralismo, já ouviram falar? Onde disse assim: não, tudo é verdade, tudo é bom. E aí, por exemplo, as pessoas vão dizer: por que não esse amor, né? Aí as pessoas usam uma frase assim que é muito bonita, né? Não, o que vale é o amor, né? Independe da forma dele, né? Independente da forma, o que vale é o amor. E aí as pessoas vão aprovar o homossexualismo, as pessoas vão aprovar, na defesa de determinadas ideologias, a questão do aborto, e por aí vai. Humanismo, onde, na verdade, o ser humano ele está no topo das escalas de valores e no centro das coisas. Então, a pessoa quer servir a Deus para ter as coisas, ter os bens, essa teologia da prosperidade que entrou de maneira, nem se pode chamar de teologia, mas se abarcou no meio das igrejas e virou um supermercado da fé, onde não há renúncia, onde não há sacrifício, onde o culto é para o homem e não para Deus. Isso é muito complicado. O ministério de Jesus não foi assim. Ele foi itinerante, ele foi de contato e cuidado com as pessoas, porque ele tinha a palavra e tudo é pela palavra. Eu fiz questão de destacar também no texto com os irmãos a questão do Espírito Santo, porque Jesus nos deixa o Espírito Santo, o Paráclito, o Verbo vivo. Jesus, na verdade, inclusive, quando ele vai iniciar o seu ministério no deserto, é na unção do Espírito Santo, né? Que ele é conduzido para lá. Então, nós temos toda essa liberdade de acesso à palavra, e até quando nós teremos essa liberdade? Porque eu tenho muito contato com missões como Portas Abertas, Missão Mais, que falam da perseguição aos cristãos. E hoje, eu e você temos a liberdade para sermos cheios do Espírito de Deus, para acessar a palavra, porque o Espírito Santo, o Paráclito, é que, através do seu poder, nos ajuda a ter a correta interpretação das Escrituras. É por isso que Jesus nos deu o exemplo. Por isso que ele é cheio do Espírito Santo no deserto. Por isso que ele é cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito, no versículo 14. E por isso que ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque é a presença de Cristo em nós, é a presença de Deus em nós, através do seu Espírito, que nos dá a voz do Senhor nessa coadunada relação, onde na oração o Espírito Santo interpreta o teu coração
nas batidas do coração, ele vai traduzindo gemidos inexprimíveis, chegam ao Santo dos Santos, chegam até o trono de Deus e Jesus está à direita intercedendo por nós. Pensa nisso, querido, como que, inclusive nessa tradução do nosso coração, coadunado com as Escrituras, porque também alguém já disse, à medida que eu leio as Escrituras, a Escritura lê o meu coração, é nessa junção do Deus triuno que nos deu a sua palavra é que temos esse livre acesso. É por isso que eu quero finalizar destacando com vocês que somente a palavra de Deus em ação é Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Somente o verbo é a palavra em ação. Por quê? Porque Jesus ele não fica apenas na questão dos scholars, né, dos estudiosos. Ele não fica ali entre os fariseus e os mestres da lei. Ele vai realizar um ministério muito diferente do que até mesmo se vê por aí. Ele vai realizar a sua preocupação não era somente a sinagoga ou o templo. Ele foi ao encontro do povo. Jesus foi ao encontro das pessoas. Ele foi ao encontro das necessidades humanas. Por isso que ele não ficava esperando. O verbo de Deus é ação. É praxis da palavra viva para mim e para você. Porque ele vai declarar, o próprio texto de Isaías dizendo, eu vim para fazer o seguinte, pessoal, e vai começar agora. Hoje se cumpriu as Escrituras. Eu vim para evangelizar os pobres, que é essa palavra em ação, pois as pessoas que estão desprotegidas e oprimidas por causa do pecado, não é só o pobre financeiramente falando, não é só a pessoa que está excluída à margem da sociedade por causa da sua classe social, mas é aquele que está impedido de progredir por causa do pecado, seja o rico, empobrecido porque o seu coração está aprisionado, ou seja o próprio pobre, porque também está na lama do pecado. Então, Jesus vem evangelizar esse tipo de pobre. Ele vem libertar os cativos, que são aquelas pessoas que estão com as correntes dos impérios das trevas. Ele vem restaurar a vista aos cegos. E aí você se pergunta, mas esse cego aqui é só o cego da visão natural? Não. Ele vem dar àqueles que saem, como que saem das masmorras do pecado e das correntes de Satanás, que como que saindo de uma masmorra, pode ver a luz do sol da justiça, que é Cristo Jesus. Essa é a liberdade. São as escamas de Paulo que caíram, por exemplo. E aí, essa liberdade aos oprimidos é a liberdade onde Jesus Cristo cancela todo o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que ele vem apregoar, anunciar que chegou o tempo da salvação. Esse ano aceitável, ele está falando do ano do jubileu, que está lá em Levítico 25, e dos versículo 8 em diante, onde no 50º ano a trombeta era soada e a liberdade era proclamada por toda a terra. As terras eram devolvidas aos seus primeiros donos e os escravos eram libertos e voltavam às suas famílias. Esse símbolo do ano do jubileu era o símbolo da era messiânica, pois somente pela fé em Cristo Jesus que se obtém a verdadeira liberdade. Alguns estudiosos vão dizer que por causa da hipocrisia e da ganância do homem, esse ano do jubileu, na verdade, ele nunca aconteceu. Quando a coisa estava prestes a acontecer, as pessoas já tinham esquecido, se passavam, e a ganância não devolvia a liberdade e as terras aos seus verdadeiros donos. Mas a verdadeira liberdade, essa viria com o Messias esperado. Mas Jesus, que não era um libertador político ou de governo de Israel, mas era um libertador do verdadeiro Israel, ele veio nos libertar do medo. Ele veio nos libertar do esforço da própria salvação pelas obras, e ele veio nos libertar do pecado e da morte. Então, Jesus, ele realiza uma missão completa, resgatando o ser humano na sua totalidade, quando ele conjuga o seu amor em nós, lendo as Escrituras e nos deixando a sua própria palavra. É o Deus que ensina, alimenta e cura o ser humano por completo. Transforma a todos, gentios, judeus, homens, mulheres, pobres e ricos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, eu queria finalizar com algo muito interessante, e é a pergunta que você deve se fazer. Por que Jesus lê Isaías 61, 1 e 2,
Mas no versículo 2, ele só leu a primeira parte, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele não leu aquela parte que diz, e o dia da vingança do nosso Deus, e nem o restante que fala das lágrimas enxugadas e vestes de alegria e louvor. Já parou para pensar nisso? Ele cumpriu a palavra dizendo, hoje se cumpriu a Escritura. Mas a pergunta é por que Jesus faz isso? Porque Jesus está deixando clara a sua missão e separando as suas duas vindas. Jesus divide o seu trabalho em dois momentos, a cruz e o grande dia do Senhor, ou seja, a salvação, onde as portas da graça estão abertas, e o juízo e o retorno do conquistador ungido, que virá para buscar a sua noiva e a igreja e julgará a todos. Ou seja, concluindo, precisamos mais dessa palavra, porque eu e você vivemos ainda o ano aceitável do Senhor. A liberdade está proclamada, as portas da graça estão abertas, mas ele voltará e nós estamos nessa missão de semear uma palavra que resgata e transforma vidas. Que Deus nos abençoe. Não sei se alguém quer comentar, falar. Amém, reverendo. Com certeza, está todo mundo aí com vontade de fazer pergunta. Eu quero só deixar aqui registrado que o reverendo Vinícius, como está nessa loucura de mudança, ele está num hotel e ele não sabe em que bolsa, em que mala ficou o carregador do laptop dele. Então, nós estamos de acordo com o cronômetro da bateria que está no laptop dele. Tá bom? Aproveitar... Peço perdão. Está dizendo aqui que eu tenho... Olha só, tem um milagre acontecendo aqui. Está dizendo aqui ainda que eu tenho 45 minutos. Vamos ver se aguenta, né? Isso é ótimo. Então, vai dar para fazer muita pergunta. Pode se preparar. Vamos lá. Eu já queria fazer uma pergunta, saber como tem sido esse desafio do trabalho de divulgar a Bíblia pelo Brasil, né? Eu não sei se pelo país afora também é o caso, mas esse desafio, como ele se dá, como ele funciona através do seu trabalho? Tá certo. A gente precisa entender que a Sociedade Bíblica do Brasil, que tem 72 anos, ela veio para cá através da plantação dos nossos irmãos missionários da Sociedade Bíblica Britânica e Americana, num trabalho que surge, na verdade, desde 1804, ou seja, nós fazemos parte de uma fraternidade mundial de 148 sociedades bíblicas pelo mundo. E há 72 anos atrás, os nossos irmãos missionários americanos e ingleses entregaram a chave da Sociedade Bíblica, o primeiro prédio. Vocês têm um privilégio, gente. Carioca é bom demais. É um negócio de Deus ser carioca. Por quê? Se você for lá na Buenos Aires 135 e parar assim, olhar para aquele prédio de 9 andares, ali é a primeira sede da Sociedade Bíblica do Brasil, onde esses irmãos construíram um prédio e entregaram para a primeira diretoria de pastores, que foi eleita na Frei Caneca, número 10, que é a PIB ali, a Primeira Igreja Batista, onde foi eleita ali, que inclusive o reverendo Matatias Gomes dos Santos, que tem a sua estátua ali na catedral, ele foi o primeiro vice-presidente da SBB no Brasil, quando aquele prédio foi entregue para nós. Nessa missão, o primeiro lema da SBB foi levar a Bíblia à pátria. E desde então, quando isso nasce há mais de 200 anos atrás, no coração de uma menina chamada Mary Jones, né, ela foi o gatilho de Deus, onde ela queria ter uma Bíblia, e aí pastores na Inglaterra se juntaram para formar essa sociedade da Bíblia, que qual era o objetivo? Fazer Bíblias com baixo custo para entregar para as pessoas que não podiam pagar. E essa missão nasceu assim aqui no Brasil, tanto que o primeiro lema é levar a Bíblia à pátria. Desde então, esse grupo de pastores, que foi a primeira diretoria, foi passando o cajado para várias diretorias que temos até hoje, que aí, hoje o nosso lema é semeando a palavra que transforma vidas. E debaixo desse lema, nós temos uma tríade aí, ou um tripé, que a gente chama de sustentabilidade. Você conhece mais a loja quando você vai lá adquirir um material como esse. Mas saiba que quando você adquire o material da Sociedade Bíblica do Brasil,
você está permitindo que 20% desse material vá para quem não possa pagar. Então, voltando à sua pergunta, Celso, fiz essa breve introdução só para dizer, quando você vai na loja, você vai num dos nossos tripés de sustentabilidade aqui, tá? Você adquire o material, aí você permite que nesse tripé a gente leve para o outro aqui, que é o de ação social. A SBB é uma instituição sem fins lucrativos, onde todo recurso que entra é destinado para a sustentação da própria sociedade bíblica e depois ali junto, né, em paralelo, na verdade, levar a palavra de Deus, a Bíblia, para as pessoas que não têm condições de pagar, de adquirir esse material. E aí o outro tripé aqui é o tripé institucional, que é essa relação que a gente está tendo hoje aqui, onde a SBB pertence às igrejas, tanto que a diretoria é de pastores. Então, nessa nossa missão, a gente faz assim, tem um programa chamado Luz no Brasil, que ele espraia para todos os estados, e aí você vai ter 2 barcos na Amazônia, navegando, onde a gente leva a receita, o remédio, a cesta básica, voluntários profissionais médicos, enfermeiros, professores, gente comum da igreja para carregar caixa de Bíblia, e a Bíblia vai em cima disso tudo gratuitamente para os ribeirinhos da Amazônia. Que bênção! Você vai ter, como eu já entrei muitas vezes, os presídios. A minha primeira pregação num presídio foi Bangu 1, onde pela SBB eu fui convidado. Irmãos, eu tremi igual vara verde. Falei, rapaz, vou entrar em Bangu 1. Será que eu volto, né? E aí a gente ficou assim, né? Temeroso, porque fica com medo, né? Rebelião, esse negócio. E muito crente tem medo. Tem gente que tem... Mas a SBB é essa... Ela vai lá buscar, né, esses diamantes brutos quando existe a sustentação da igreja que segura a corda do outro lado aqui. Aí eu fui lá em Bangu 1 e quando eu cheguei lá, era um galpão do Comando Vermelho que tinha se tornado praticamente uma igreja. Ali, e olha que engraçado, foi no galpão chamado, na unidade, Benjamin de Moraes. Quem lembra do reverendo Benjamin de Moraes? Se você falar que lembra, é porque você foi da época, então tem muito tempo. Então você vai se entregar aí. Mas é muito tempo atrás. Então, assim, quem me ajuda aí? Quem foi? Vamos interagir um pouquinho. Quem pode dizer quem foi o reverendo Benjamin de Moraes? Pastor da nossa igreja, que está sediando o encontro por 33 anos. Foi o pastor que ficou mais tempo ocupando o pastorado efetivo da igreja de Copacabana. Grande jurista, inclusive. E ele foi o primeiro capelão prisional. Vocês sabiam disso? Da nossa igreja presbiteriana do Brasil, ele foi o primeiro capelão prisional. E tem lá uma galeria em Bangu 1 que leva o nome dele. Galeria Reverendo Benjamin de Moraes. E eu fui pregar nessa galeria e um dos galpões dessa galeria se tornou uma igreja evangélica Betel, tá lá, onde os presos que se convertem se reúnem ali. Aí eu fui pregar lá naquele negócio, cheio de medo, mas foi o dia que Deus, o Espírito mais me constrangeu, onde eu saí chorando e quebrantado por ver o meu semelhante aprisionado. É por isso que a gente trouxe essa palavra hoje, para libertar os cativos, né? Porque a gente acredita como sociedade bíblica que quando a palavra entra lá e transforma, eu preguei assim, eu preguei em Gálatas 5:1, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que eu disse assim para eles, eu falei, você pode estar com o coração aqui cheio de amargura, cheio de ódio, mas Deus pode tirar você dessa prisão hoje. Mesmo que você esteja cercado por muros e grades, você pode ser mais livre do que alguém lá fora, se você entregar a sua vida para Cristo Jesus, através da palavra. E foi lindo, aí depois, foi engraçado, depois eu fiquei, vou confessar para vocês aqui, ó, depois eu fiquei parecendo um pastor da Universal lá, porque eles fizeram uma fila e queriam que eu orasse por cada um. Olha só como é que foi o negócio. Mas foi lindo, porque eles vinham abraçar a gente assim, e eu fiquei emocionado, e dali eu saí quebrantado. E no Sul, eu vou mostrar uma experiência para vocês daqui a pouco. Eu entrei em muitos presídios. Aqui em Curitiba, eu consegui entrar um antes da pandemia, e depois eu fui num outro durante a pandemia. E essa é a nossa missão. Eu visitei, em agosto, 8 comunidades terapêuticas no norte do Paraná, onde a gente encontrou aquele povo ali da drogadição, onde a SBB dá gratuitamente ali a Bíblia de Estudos Despertar, que é uma Bíblia que usa os 8 passos ali
dos Alcoólicos Anônimos, só que ela faz uma adaptação para a questão de ser Deus, esse ser supremo que transforma a vida do ser humano. Então, essa Bíblia Despertar de Estudo é muito interessante porque ela utiliza, e a gente leva gratuitamente. Então, é Bíblia no presídio, Bíblia nas escolas, Bíblia para os ribeirinhos, que mais? Comunidades terapêuticas, como eu já falei, e tantos outros projetos, como a gente tem feito pelo Brasil aí afora. Então, a hora que eu puder, eu queria compartilhar uns slides justamente para mostrar uma dessas experiências. E dentro dessa experiência, a gente está vivendo uma campanha muito interessante, que aí eu não posso deixar de dizer, que é a Bíblia em Braille. A Bíblia em Braille, eu vou falar dela melhor um pouquinho, é um material que a gente dá gratuitamente para o deficiente visual. E a SBB está construindo também a Bíblia em Libras, ou seja, os vídeos, né? Nós já temos partes aí, porções de Salmos e Provérbios. Então, nesse ciclo da Bíblia, a SBB faz a tradução, a produção e a distribuição. É um outro tripé também, né? Tradução, produção e distribuição. Então, a gente traduz para o cego, a gente traduz para o surdo, a gente traduz para os índios. Olha aí. Quantas línguas indígenas nós temos no nosso país? Vocês sabem? 180 línguas indígenas no nosso país. E, na verdade, no nosso país, são mais de 200 faladas. E dentro dessas 180 línguas indígenas, nós temos 7 Bíblias completas traduzidas e temos 32 Novos Testamentos dessas 180 línguas indígenas. Ou seja, tem muito trabalho pela frente. A obra não parou. Bem legal. E a gente vai lá e leva para o índio gratuitamente. Vai lá, entrega. Claro, não vai vender para o índio, né? Mas a gente vai lá levar a Bíblia para ele, na língua dele. Porque um dia Nelson Mandela disse assim: eu posso falar inglês, mas quando eu falo a língua materna, eu falo ao coração. Aí é uma outra curiosidade, né? Por que é língua materna? Porque o bebê aprende com a mãe, né? E é bem aqui, né? É bem no peito aqui. A mãe está falando e ele está aprendendo aqui. Então, e é por isso que é do lado do coração, né? Então, são coisas assim, só essas pimentinhas aí que fica muito bonito de falar, mas quando a gente traduz para a língua dessas pessoas, como, por exemplo, o pomerano, na Serra do Espírito Santo, na cidade chamada Domingos Martins, tem lá uma colônia de pomeranos, a SBB traduziu também para eles. Tem também, onde eu fui, eu me senti um estrangeiro, Santa Maria do Herval, no Rio Grande do Sul. Eu estive lá para conhecê-los e bater um papo com eles, passei o dia inteiro. A cidade, todo mundo fala um dialeto alemão que já morreu na Alemanha, mas está vivo no Brasil, que é Hunsrück. Hunsrück. Esse dialeto alemão muito antigo foi preservado por causa dessa colônia que veio para cá, para o Brasil. E aí que se formou aqui no Brasil. E aí a Bíblia, o que ela faz? Ela ajuda na preservação gramatical de línguas como essa. Nós temos uma língua, inclusive, uma língua... como é que é aquele povo que... Os esquimós. Existe um dialeto que vai morrer, que só tem uma senhora de 90 e tantos anos que fala essa língua até hoje. E a hora que ela morrer, ninguém sabe falar, ninguém traduz mais nada daquela língua. A hora que ela morrer, a língua morre com ela. A tradução da Bíblia ajuda na preservação de línguas. Então, é ou não é um livro que transforma o mundo? É bonito de ver, né? Então, tem sido assim nossa missão. Nosso trabalho aqui é exatamente dentro desse espírito, que é semeando a esperança, né? E é exatamente esse trabalho que o senhor vem conseguindo fazer com maestria. Parabéns. Algum irmão quer fazer uma pergunta? Sim, eu queria, porque o reverendo Vinícius está com a bateria curta e ele falou que tem um vídeo que é imperdível. Eu estou com medo de perder. Tá bom. São os slides aí, então eu quero aproveitar para compartilhar, se o Will me permite aí. Eu acho que eu já posso, né, Will, compartilhar Fica aqui. Fica à vontade, pastor. O projeto está disponível para compartilhar. Maravilha, legal. Eu vou compartilhar aqui os slides da campanha que está em voga nesse segundo semestre, que é a campanha da Bíblia em Braille. Vamos aqui.
Campanha para cego ler. Enquanto o irmão prepara aí, o presbítero Carlos da Igreja do Rio, nós temos o Novo Testamento em Braille na Igreja do Rio já há muitos anos. E agora eu não sei por que carga d'água alguém tirou do lugar especial. Acho que tem que levar o cego em algum lugar, que é exatamente no museu, para ele poder ver, para ele poder tocar numa coisa que deveria dar bem acesso a ele. Eu já levantei essa questão, mas não foi bem entendido. A gente volta a brigar por isso. Obrigado, reverendo, desculpa aí. Nada, eu acho que é importante falar mesmo, porque a Bíblia tem que estar acessível para todos, né? E aí, dentro dessa acessibilidade que a SBB luta com vocês, existe o nosso programa que se chama Acolher Pessoas com Deficiência Visual. Todos estão vendo aí, meus irmãos? Eu não estou vendo vocês, mas se alguém puder dizer aí sim... Então, vendo sim, então tá ok, estou vendo. Maravilha. Então, o que faz com esse programa? A gente faz doação de materiais em braille. São porções da Bíblia, são livros completos da Bíblia, e tem a Bíblia completa também, e não está aqui, mas tem os devocionais, são livretos devocionais que você adquire comumente para você que é vidente. Aí você fala assim, eu sou vidente? É o jeito que o cego te chama, né? Você que enxerga, você é vidente. E aí eu fui com um pastor muito amigo aí no Rio de Janeiro, essa história é engraçada. Eu fui no Benjamin Constant, que é na URCA, o Colégio para Cegos, e o Instituto Médico ali também, né? E a SBB apoia, faz parceria, e ao mesmo tempo a gente faz uma festa todo final de ano com eles ali. Aí eu fui com esse pastor queridão meu do coração. Eu só não vou falar o nome para não constranger, porque é engraçada a história. Mas a gente chegou e a gente muitas vezes não sabe lidar com o cego. Aí ele falou assim, Vini, vamos ali comigo ajudar aquele grupo de cegos que está chegando, porque eu acho que eles estão meio perdidos. Aí quando a gente chegou, vocês precisam de ajuda? Perguntou ele. E aí os cegos são muito bem-humorados, até com a sua própria cegueira. E o cego, acho que já fez de propósito, falou assim, você é vidente? Aí o pastorzão falou assim, não, graças a Deus eu sou pastor. Aí ele, estou perguntando se você enxerga. Aí deram risada, né? Foi uma coisa muito engraçada. Mas é assim, a gente precisa aprender a lidar com eles. E a gente faz a realização de encontros de pessoas com deficiência visual, como aí no Rio de Janeiro, no colégio, no Instituto Benjamin Constant, que você pode participar. É só se informar na nossa secretaria regional aí, no Centro Cultural da Bíblia, que fica na Buenos Aires 135. E a gente também faz um trabalho com as famílias dos cegos, né? A gente trabalha com o cego, com rodas de conversas e procura saber melhor da sua situação familiar e faz um atendimento. Então, do início até aqui, foram 1.089 pessoas que receberam a Bíblia completa, ou seja, 1.089 DVs. Os DVs são os deficientes visuais. 239.709 exemplares foram doados e 4.864 deficientes visuais cadastrados e atendidos. Ou seja, segundo o IBGE, nós temos no Brasil hoje mais de 528 mil que não enxergam de modo algum, ou seja, é perda total de visão, fora aqueles que estão em baixa visão, em progressão para a perda total. E aí, como a gente percebe também, tem mais de 6 milhões com grande dificuldade, ou seja, é a turma que, de alguma maneira, pode vir a perder a visão, está caminhando para isso. Então, tem muita gente que não enxerga. Quando você pensa justamente nessa campanha, doe a Bíblia para um cego, ou seja, doe a Bíblia, hashtag para cego ler é a nossa campanha. Então, a gente está pedindo para que você colabore, para que você seja um parceiro, ajudando um cego a ler e ter a sua vida transformada. Porque eu tenho a história também de um advogado, hoje ele é advogado, deficiente visual, mas que começou com a gente aí no Benjamin Constant, e ele começou bem novinho, e ele conseguiu estudar, e ele agradece hoje porque ele aprendeu a ler em braille na Bíblia conosco, e hoje ele já é um advogado formado pela UERJ. Veja como que a acessibilidade à palavra de Deus transforma a vida da pessoa.
Por isso que, nesse objetivo geral da nossa campanha, é contribuir para que o cego ele tenha, nesse formato acessível, a mensagem bíblica e a sua vida seja transformada. A gente quer contribuir, lógico, para resultados eternos, como a gente falou da salvação na mensagem de hoje, mas também promover a inclusão social e o direito ao acesso. E, principalmente, e isso, como o irmãozinho tocou aí na questão da Bíblia da Catedral, quando você torna a Bíblia acessível na tua igreja e convida o cego para a tua igreja, você também está combatendo a exclusão. Você está combatendo também, inclusive, o preconceito, porque muitas vezes você fica sem jeito quando chega um cego na sua igreja. Ele parece até um doente, porque as pessoas não têm medo de se aproximar, ficam constrangidas. E à medida que você se envolve com a causa do cego, aí você o ama e o abraça. E o que a gente quer arrecadar? Tem um livro infantil que se chama Aventuras da Bíblia, que inclusive foi traduzido lá para o Pomerano e para o Hunsrück, como eu falei. A gente quer traduzir 1000 deles em braille, como também a gente quer entregar 4.000 livros da Bíblia. E a gente vai entregar 15 Bíblias completas para instituições. E nessa campanha #Pra Cego Ler, 200 pessoas vão ser levadas à nossa gráfica e ao Museu da Bíblia, ou seja, a SBB vai financiar ali, através das doações, na verdade, a ida com transporte, alimentação e hospedagem para ficarem lá 2 dias com a gente, né? Um de chegada e um para dormir, ir para a gráfica e voltar, né? Elas vão visitar a gráfica, onde ela vai ver a Bíblia, uma Bíblia como essa aqui, sendo produzida a cada 3 segundos, então conta comigo aí, ó, 1, 2, 3, e a Bíblia pronta, ao passo que a Bíblia em Braille a gente demora mais um pouquinho. Caminhando, então, a gente vai atender 1000 crianças cegas, 1000 adultos cegos e 15 instituições com essa campanha. A gente deixa o texto de Levítico 19:14, essa é uma obra missionária para todos, e essa é uma experiência que eu tive dentro de um presídio. Nós fomos alcançar 215 presidiárias no presídio Madre Pelletier, em Porto Alegre, e levamos um kit higiene para elas e para a Bíblia. Quando faltava alguns dias para a gente chegar lá, o rapaz da SUSEP me liga e fala assim: pastor, dos 215 kits para as presidiárias, o senhor não precisa trazer uma Bíblia, não, porque ela é cega, então o senhor vai desperdiçar uma Bíblia aqui dentro. Eu falei: não, espera só um pouquinho, meu irmão, essa pessoa sabe ler Braille? Aí ele disse: eu vou responder isso depois. Aí, alguns dias passaram e ele me liga de novo: ela sabe ler Braille porque ela consome aqui 2 volumes que tem na biblioteca do presídio e é só isso que ela lê durante todas as semanas aqui. Falei: então tá bom, você não vai falar nada para ela e a gente vai levar a Bíblia em Braille para ela. Irmãos, foi lindo esse encontro. O Asaf Borba foi com a gente, ele pregou, cantou, ministrou e a gente deixou ela por último. E quando eu cheguei aí e disse fulana, ela disse: pastor Vinícius, eu quero o meu kit, né? Porque o senhor já sabe, eu sou cega, não dá para eu ler a Bíblia. Eu falei: não, pelo contrário, a gente trouxe a Bíblia para você. E ela começou, irmãos, a ler na nossa frente. E foi uma comoção. E aí você se pergunta, como que uma cega foi parar no presídio? Pecadora, como eu e você, precisando de libertação, se envolveu numa enrascada, foi assediada, se envolveu, mas sabia o que estava fazendo, e estava pagando lá a conta com a sociedade, mas o seu coração foi liberto, porque ela disse assim: pastor, vocês me trouxeram esperança, que eu achei que eu ia morrer, porque toda noite eu sonho que alguém vai entrar na minha cela e vai me matar. Imagina isso para alguém que tem a visão, imagina isso para alguém que é cego. E aí nós entregamos não só a Bíblia em Braille, mas um devocional chamado Ânimo, e foi uma alegria. Ela falou: pastor, eu vou sair daqui, porque vocês me trouxeram esperança. Então, essa é a foto dela lendo para a gente ali no presídio, e foi lindo demais. Você pode contribuir nessa campanha #Pra Cego Ler, através das lojas do 0800, no nosso site sbb.org.br/Pra Cego Ler, e aí você pode usar o PicPay, cartão de débito, crédito, e vai ser tem as contas também, depois eu posso passar isso para o pastor Mirabô, onde a gente vai alcançar essas pessoas que eu já falei, mas principalmente como você pode se engajar, orando, se envolvendo com uma pessoa cega,
trazendo ela para perto da igreja, da palavra, acreditando nesse poder transformador da palavra de Deus, compartilhando essa causa com paixão e nos ajudando a dar a Bíblia à pessoa cega através da sua contribuição. Hashtag para cego ler. Que Deus nos abençoe. Acho que era isso. Amém. Que lindo trabalho. Olha, fiquei emocionado aqui. Eu sou meio chorão também, aqui deu para Nós somos dois. Somos dois, porque deu para segurar. Quando eu fui falar com a cega lá, eu não parava de chorar, rapaz. Foi uma comoção. Ela começou a ler o Salmo para a gente e foi lindo de ver lá. Foi lindo de ver. A gente que vive a obra do Senhor, é muito aflorado essa sensibilidade, né? Quando a gente percebe esses pequenos detalhes para nós, né? Mas para quem recebe é um trabalho gigante, né? Uma benção. Eu vou falar para você, Celso, que a gente sai mais abençoado que eles, parece. Que a gente entra assim, a gente entra muito comum, talvez assim, e quando você tem esse impacto, assim, esse choque de realidade e ao mesmo tempo missional, aí você fica, meu Deus, como foi bom participar da tua obra. Aí a gente se sente pequenininho e privilegiado de poder fazer parte dessa missão. E você pode fazer parte conosco, contribuindo, orando, estando lá, visitando, dando preferência, né? Não, vou... E eu acho que a bateria foi. Acho que a bateria foi. Mas essa reunião também é transmitida pelo Facebook, né? Sim. Somos só nós que estamos vendo, temos muitas pessoas também acompanhando essa nossa reunião. Bom, com esse inusitado término da bateria do nosso palestrante, que vai ser difícil ele voltar agora, né? Eu não sei, a não ser que ele arrume alguma forma, mas, Maurício. Meu irmão Celso, eu quero agradecer profundamente a você, ao reverendo Miraboa, a igreja de Copacabana em geral, porque vocês têm enriquecido com a presença de vocês a nossa Federação de Homens, e aqui é um testemunho, eu acho que todos aqueles que desde o começo aí têm nos acompanhado podem estar comigo nessa visão, de que ter vocês nessa caminhada esse ano tem sido abençoador. Vocês têm sempre trazido pessoas aqui que enchem o nosso coração de alegria, de esperança, pessoas que têm mostrado que o Evangelho continua vivo, continua ativo, a palavra de Deus mudando vida, transformando realidades. E como o pastor Vinícius falou, né, impacta a gente quando a gente... Porque nós oramos, né, para que Deus transforme, para que Deus mude vidas, mas quando as vidas são mudadas, isso nos é apresentado na frente dos nossos olhos, isso nos choca, né? Nos choca. Nós, poxa, como que pode? Como é que isso aconteceu? Não, mas é aquela palavra, é aquela oração que você faz, que você pede. A palavra é viva, o evangelho é vivo, essa caminhada cristã não é irreal, é real, o reino de Deus é real, né? Então, quando essas realidades são nos apresentadas, aí nos causam emoção, né? Nós sabemos que não estamos vivendo uma mentira. Verdade. E esse trabalho é muito dos nossos missionários, né? Que entregam literalmente as suas vidas em prol de uma causa, né? Que aos nossos olhos, de repente, fala assim, isso não é nada. Mas ele acredita naquilo, ele coloca a vida dele naquilo, não só a vida dele, a vida da família, né? E vai para lugares de que ele não imagina o que vai acontecer. E toma essa frente, toma esse trabalho para ele e traz um trabalho tão lindo, um resultado. O reverendo voltou aí. Opa, reverendo. Acho que pelo celular, hein? Voltou pelo celular. Exato. Eu estava falando aqui, reverendo, que essa reunião não é só para a gente aqui que está aqui no grupo, mas sim ela é transmitida pelo Facebook também, né? Então, tem muita gente que viu isso aí. Ela fica gravada, não é isso, Will? Fica. Exatamente, fica gravada. Depois eu posso passar o link para vocês verem depois. Isso. Legal. Então, isso pode chegar a muito mais pessoas do que a gente imagina, né? Eu só tenho a agradecer o seu trabalho, a sua dedicação a
esse pastorado, né? Essa missão de vida que o senhor tem. Eu estava falando aqui exatamente sobre isso, né? O nosso presidente Maurício também estava falando isso. Como é bom você ver esse trabalho que ele cresce e a gente acha que é uma coisa assim, então, não, isso é mais complicado, não vou fazer, não sei o quê. Aí aparecem homens missionários, né, como o senhor, e tomam a frente desse trabalho e fazem com que esse trabalho cresça e apareça numa grandiosidade que a gente não acreditava antes, né? E o senhor não vai sozinho, o senhor leva a sua família para lugares desconhecidos, para pessoas desconhecidas, e eu tenho que agradecer o seu trabalho e parabenizá-lo, porque é um trabalho fantástico. Estamos juntos. E obrigado por trazer isso tudo para nós. Foi uma bênção mesmo. Eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus e a minha família também, porque se não fosse a dona Michele, rapaz, esse negócio não acontecia. Teve horas assim, de tanto ela quanto eu, a gente pensar em roer a corda, né, como o pessoal fala aí, porque é um trabalho árduo, né, demanda responsabilidade, e ao mesmo tempo a gente tem olho nos números, né, porque é como se fosse um gestor empresarial, onde eu tenho que estar olhando as metas, a SPB tem que alcançar as metas para gerar a sua sustentabilidade, mas é um pé no profissional e um pé no missional. Eu costumo com os meus colaboradores, pago para fazer o que gostam, mas tem que fazer muito bem feito, fazendo para Deus, é uma obra missionária, e aqui a gente busca o nosso sustento também, então Deus tem sido gracioso nesse sentido e nos trouxe hoje para essa regional de São Paulo, que é a regional, é a principal do país, tem muito trabalho pela frente, então eu vou poder me envolver bem aqui com as igrejas, e a gente acaba se tornando pastor de todas as denominações, né? Porque são coisas muito engraçadas que pelo caminho. Daqui a pouco eu estou falando na Assembleia de Deus, daqui a pouco eu estou falando na Metodista, e vai. E aí a gente sai um pouco fora da caixa assim e se vê nessa missão do reino. Mas o amor e o carinho pela IPB é que nos dão toda a segurança, porque a IPB nos deu essa base, né? Essa base da meditação na palavra, da escola dominical. Então, eu tenho essa âncora, que é a Igreja Presbiteriana, que me ajuda a manter o norte, assim, falar, não, vamos lá, a gente vai e volta, né? Tá lá atirado no meio dos presídios lá, daqui a pouco, aí vou para a igreja, recebo um refrigério, porque, por exemplo, eu estava frequentando a Igreja Presbiteriana de Curitiba, lá do reverendo Juarez Marcondes, né? Que é o nosso secretário executivo. E aí ali era o lugar de refrigério da minha família, da escola dominical para os meus filhos. Então eu só tenho a agradecer por pessoas como vocês que fazem a manutenção da casa de Deus, porque essa manutenção é que traz uma vida espiritual muito firme. Então vocês presbíteros, vocês pastores que estão internamente na igreja cuidando dessa estrutura que alimentam aqueles que chegam de fora, vocês são homens missionários tanto quanto nós, assim, de segurar a corda para que a gente... eu acho que o resumo é esse. Muito bom. E o nosso Senhor é o Rei das Nações, né? Então podemos falar para todos que querem ouvir e que podem ouvir. Eu tenho a agradecer. Eu acho que algum mais irmão quer falar alguma coisa. Se tiverem dúvidas, eu estou tranquilo para dúvidas agora. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu também. Vamos fazer uma lista. Se quiser uma Bíblia em braille, assim, para dar para algum deficiente visual, a gente consegue achar na Sociedade Bíblica, reverendo? Então, como a gente não vende a Bíblia na loja, você vai fazer uma doação e a gente vai enviar a Bíblia para você, entendeu? Aí eu tenho que ser muito transparente com vocês também em termos de valores. Essa Bíblia, hoje, ao passo que eu tenho Bíblias na loja lá por R$5, essa Bíblia, quando ela fica pronta, elas são 40 quilos de papel, são 2 máquinas holandesas que produzem como que uma máquina de costura que vai pontilhando e o aproveitamento da página é frente e verso. Tá? 40 quilos de papel, quase 2 metros de altura, uma Bíblia. Então, você não pode pedir para o cego levar a Bíblia para a igreja, senão ele vai ter que ir puxando num carrinho. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter essa Bíblia em casa.
Ao passo que essa Bíblia pronta tem um custo para nós, na gráfica, de R$ 4.900, quando fica pronta. Daí, o cego que é inscrito no nosso programa, ele recebe gratuitamente, não paga nada. E ele vai receber na casa dele sem pagar o frete, mesmo ele morando em Manaus, por exemplo. Sai da nossa gráfica em São Paulo e vai para a casa dele. Entretanto, com esse tempo da pandemia, a gente reforçou essa campanha para que as igrejas nos ajudem a fazê-la e alcançar aquelas 1.000 crianças, 1.000 deficientes visuais e levar 200 cegos para conhecer e passear no Museu da Bíblia e na Gráfica. Então, voltando à sua pergunta, você pode contribuir o valor de uma Bíblia completa para uma pessoa específica. Aí você vai ter que fazer a doação no custo e a gente vai enviar para a casa dela ou vai enviar para você fazer a entrega. Fica muito bem à vontade. Então, por isso a transparência com os valores, tá? Por causa do custo. Maurício? Eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma pergunta mais técnica, mas só para nós que estamos do outro lado, né, não conhecemos o processo de tradução, de confecção de Bíblia, possamos entender um pouco mais. Por exemplo, reverendo, se eu, né, resolver pôr na minha cabeça uma ideia, vou publicar uma Bíblia, né? Como é que funciona isso? A sociedade bíblica detém esses direitos, esse grupo de sociedades bíblicas mundiais que o senhor comentou, da qual a sociedade bíblica faz parte, detém esses direitos de tradução da Bíblia? Não, qualquer um pode produzir. Como é que funciona essa parte mais burocrática, digamos, de produção da Bíblia, né? Direitos autorais e essas coisas todas. É muito simples, né? Perdão, pode continuar. Não, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que a Sociedade Bíblica tinha um projeto chamado Uma Bíblia para Cada Casa do Brasil, era uma coisa assim, linkado com a Jocum. E se isso ainda existe, e se o senhor pode falar um pouquinho disso? Claro. Então, a primeira pergunta, a SBB ela é detentora das principais traduções que hoje as igrejas têm o prazer e a alegria de ter na sua igreja, como a Revista e Corrigida é detentora dos direitos autorais dessa Bíblia, a tradução brasileira, que é a TB, é a famosa Tirateima, que é de 1917, onde ela foi iniciada com Antônio Carlos Schelp e Paul, o outro eu não lembro o nome, mas a participação de Rui Barbosa, doando 3 anos da sua vida para que a Bíblia fosse traduzida do português de Portugal, que era aquela Bíblia lá de 1800 e tal. A primeira Bíblia a nascer em solo brasileiro é a TB. Ela é vendida até hoje na Sociedade Bíblica. Ela é um português muito rebuscado, para homens assim como o reverendo José Mirabeau, que gosta de uma palavra mais rebuscada, né? Ou então o reverendo Vladimir Brito, que você tem que andar com o dicionário debaixo do braço para traduzir as palavras lá do homem. É verdade. A TB está aí, a tradução brasileira, com a participação de Rui Barbosa na tradução. Então, revista corrigida, tradução brasileira, revista atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, e agora a mais recente, que é a Nova Almeida atualizada, que tecnicamente é a 3ª edição da revista atualizada. Para mim, hoje, figurando aí entre as linhas de tradução, é a melhor Bíblia, encontrou o ponto de equilíbrio, a melhor tradução, Nova Almeida atualizada, na minha opinião. Mas homens como Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos estão citando de púlpito que essa tradução ficou uma tradução muito boa. Então, os direitos são nossos, as pessoas não podem produzir aleatoriamente, mas elas podem entrar em contato com a Sociedade Bíblica, como a Igreja de Copa, se eu não me engano, já fez, e produzir uma Bíblia personalizada, com encarte, com aquilo que você quer dizer. Mas o texto é nosso, é cedido, e você vai pagar pela produção dessa Bíblia. Não sei se está respondida a pergunta aí, mas tem direito autoral, e aí as outras traduções que não são nossas são de outras editoras, como a NVT, a NVI, mas essas aí vocês não precisam ir atrás não, tá, irmão? Não, brincadeira. Brincadeira. São boas traduções. Mas uma coisa que a gente destaca, a gente fala assim, nenhuma editora faz o que a gente faz em relação a distribuir para as pessoas que estão em situação de risco e vulnerabilidade social. Aí nenhuma editora vai fazer o que a gente faz.
A segunda pergunta foi sobre a Bíblia em cada casa. Esse projeto ainda existe. Eu já realizei algumas vezes aqui no Sul. E o nosso objetivo é, até 2050, todo lar ter uma Bíblia. E a Igreja de Copa pode fazer isso, por setorizar Copacabana e dizer assim, vamos alcançar 10 edifícios e distribuir a Bíblia ali. Pode fazer. Isso é um desafio. Eu gostei da sua exposição sobre esse projeto, porque eu não sabia se ainda estava em atuação, e eu gostaria de um desafio, né, da UPH de trabalhar com esse projeto. O ano passado eu tentei contato, mas não consegui fazer o projeto. Talvez para o ano que vem, aí, se a gente, para a nova diretoria aí da federação, quem sabe seja um desafio evangelístico aí, né? Posso deixar uma sugestão, então? Pode, mano. Sabe aquele meu amigo que foi falar, graças a Deus eu sou pastor? Você vai ter que procurar ele aí, eu vou ter que entregar o homem. Reverendo Marcos Batista, trabalha no Centro Cultural da Bíblia. Meu amigão, gente boa demais. Ele pode explanar e ter uma reunião com a UPH sobre a Bíblia em cada casa para vocês. Reverendo Marcos Batista e o secretário regional, que foi o meu chefe aí no Rio, o reverendo Assir de Geroni Júnior, a quem muito estimo, é um homem de Deus. Ele pode ir junto com Marcos, alguma coisa assim, para explicar a Bíblia em cada casa melhor para vocês e fazer um projeto juntos aí, que a Jocum ela pode participar ou não, porque esse projeto nasceu no coração da Jocum, mas a Jocum nos procurou e disse assim, vocês são a casa da Bíblia, então, por favor, executem esse projeto e, se quiserem sempre nos convidar para ajudar a trazer estratégias de distribuição, podemos participar. Não é obrigatório, a igreja pode elaborar o seu projeto de distribuição, mas a SBB faz a produção desse material para que a igreja, em parceria, possa adquirir e distribuir. É um projeto muito lindo quando acontece, coisas maravilhosas acontecem, como você bater na porta da casa de alguém e entregar a Bíblia para uma senhorinha, como aconteceu comigo, e ela convidar para um café, e aí você ora por ela, ela abre o coração e entrega a vida para Jesus. É um negócio fantástico. Então, assim, dá para pensar, porque numa cidade grande como o Rio de Janeiro, você tem que setorizar, fazer por bairros, fazer por ruas. Copacabana é muito grande, então você tem que fazer por prédios, talvez, uma coisa assim. Tá certo? Quarteirão, né? De repente, pegar um quarteirão. Isso aí. Porque verdade. O acesso ao prédio é mais difícil, né? Porque você tem o porteiro, você tem o síndico, o morador, que vai falar assim, ih, rapaz, essa turma aí dos TJ lá. Tem que ter estratégia, Tem que ter estratégia. Você tem que fazer de alguma maneira que tenha contato com o condomínio, alguma coisa assim. Mas quem falou que a obra do senhor seria fácil, né? É verdade. Então tá por aí. Celso, o Gilson levantou a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Tá bom, já estamos nos encaminhando para o final do programa, queridos. Então, vamos às perguntas. Gilson? Acho que travou aí. Ô, Gilson, está travado, a gente não está te ouvindo. A gente não está... o Gilson travou mesmo. Eu queria aproveitar, enquanto o Gilson não entra, para falar, perguntar ao reverendo, a Bíblia de Genebra, ela parou a sua fabricação mesmo? Você sabe alguma coisa a respeito disso? Não, a Bíblia de Genebra, ela continua. Ela continua. E você pode encontrar ela lá na Sociedade Bíblica do Brasil. Tá legal, obrigado, meu irmão. E essa Bíblia é muito interessante, né? Porque ela é uma homenagem à primeira Bíblia de Genebra, antes mesmo da Bíblia King James, né? Do rei. A Bíblia de Genebra foi a primeira Bíblia, através da produção aí dos nossos irmãos calvinistas, como John Knox, né? Conduzido aí por incentivo de Calvino. Eles fazem o comentário dos textos bíblicos. Aí nasce a primeira Bíblia comentada. Então, o primeiro texto com comentários da nossa era, aqui da nossa época, né, depois da Reforma para cá, é a Bíblia de Genebra. A Bíblia King James ela nasce depois, por causa dos puritanos, que não queriam uma Bíblia comentada. E aí, por causa do cunho calvinista,
Eles queriam um texto sagrado, comentários, né? A turma tinha medo do calvinismo, né? Porque depois que converte, já era. É por aí. É muito interessante. Eu não tenho a Bíblia de Genebra, mas quando o presbítero Averaldo, pai do JR, do reverendo Averaldo, ele lançou no encontro de adolescentes, e eu trabalhava junto com adolescentes, que quem conseguisse fazer alguma propaganda em detrimento da Bíblia de Genebra ganharia a Bíblia. E meu filho estava lá, o Alvinho. E ele fez um rap, ele ganhou a primeira Bíblia de Genebra com rap. Que legal. Bíblia de Genebra, todo mundo quer. Todo mundo vai ter alguma coisa assim, um rap. E ele ganhou a primeira Bíblia de Genebra que o presbítero Averaldo trouxe, que estava responsável nessa área de marketing, na época do lançamento. Então, ele ganhou a Bíblia comentada através de uma música falada e comentada também. Né? Falada e comentada, que era um rap. Ele fez um rap e cantou lá na frente. Ele era um cara de pau, né? Ele sempre foi. E ele acabou fazendo isso. E eu não tenho. Ele tem a Bíblia de Genebra guardada com essa dedicatória na casa dele, e eu não tenho a Bíblia de Genebra. Isso que eu lembrei agora. Obrigado, meu irmão. Desculpa. Excelente oportunidade, irmão. Dá um pulinho lá na loja, abençoa a Secretaria Regional do Rio de Janeiro. Claro, claro. O que mais, gente? Vamos ver se... Ô, Gilson, tenta falar agora, Gilson. Vamos ver se vai. Isso. Não, Gilson, não estamos lhe ouvindo, Gilson. Não estamos nos ouvindo. Tá ruim mesmo, tá ruim. Ô, Gilson, ele vai escrever. Bota no celular, Gilson. Bota no celular, Gilson. Ele falou que vai escrever. Ele falou que vai escrever aí no chat. Se ele tirar o fone, de repente funciona. Como eu estou fazendo aqui, eu estou sem fone. É verdade, é verdade. Sem o fone. Enquanto isso, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou à disposição, viu? Você pode ser um voluntário no nosso barco lá na Amazônia, se você quiser. Ah, que maravilha. E viajar alguns dias conosco lá também. Isso é doar alguns dias das suas férias lá, ajudar a carregar a Bíblia e atender os ribeirinhos da Amazônia. Mas se a caixa não for muito pesada, eu vou tentar me inscrever. Aposentado, né? Carrega Bíblia por Bíblia. Abre a caixa e vai entregando, uma por uma. Exatamente. Mas uma corrente vai passando, vai passando. Vai. Mas Wilson fez a pergunta, quem pode ler para mim? A pergunta que ele fez. Há uma tradução para língua indígena, mas como resolver o analfabetismo? Analfabetismo bíblico, isso dá uma outra reunião. Eu tenho uma palestra sobre analfabetismo bíblico, justamente sobre essa questão da compreensão do texto sagrado. A gente pode marcar uma outra live só para falar disso. Mas como combater? A Igreja Presbiteriana ela tem esse mérito, desde o seu nascituro aí, do seu nascimento. O reverendo Ashbel Green Simonton fez da Bíblia o motivo principal. Se vocês não sabem, mas assim, a Sociedade Bíblica ela tem participação até na vinda do reverendo Simonton para o Brasil, porque alguém disse lá, quando ele estava nos Estados Unidos... Fala, só um instante. Tudo bem, graças a Deus. Eu acho que trocamos alguma coisa. O Will tem que mutar. Aí, mutou, agora foi. Voltou, né? O reverendo Ashbel Green Simonton ele foi incendiado no seu coração quando alguém da Sociedade Bíblica diz assim: o Brasil precisa de Bíblia, o Brasil tem sede da palavra. E aquilo entrou no coração de Simonton, ele veio para cá. Então, quando ele vem justamente para criar as escolas de alfabetização para crianças e adultos através da Bíblia. A escola dominical, entre aspas, inicialmente gerada, é para alfabetizar as pessoas, claro. E aí você vai ter aquele famoso analfabetismo funcional, onde a pessoa sabe ler, mas não compreende.
E aí o ponto principal que eu acho que o Gilson quer tocar aí é sobre a correta interpretação das Escrituras. A gente volta lá para o início da minha mensagem. A Escritura interpreta a própria Escritura. E a gente combate isso justamente por esse bonito legado que a Igreja Presbiteriana tem de ser essa igreja conhecida por mergulhar na palavra. Como os bereanos lá em Atos, né? Iam conferir tudo que se falava na palavra. Então, é mergulhar, é estudo, é intimidade. Jesus, quando ele vai lá para a sinagoga, ele faz o quê? E abre o rolo. Não adianta a gente ter 90 e tantas Bíblias de estudo na nossa estante se a gente não abrir a Bíblia. Então, como é que a gente combate analfabetismo? Jesus dá a dica lá na sinagoga. Abre o livro. Abre o livro, mas não é para deixar aberto no Salmo 91, né? Tem que abrir e ler. Por aí. Mas, reverendo, eu acho, é impressão minha, mas eu acho que ele está perguntando no sentido de que se tivermos uma Bíblia na língua indígena, os indígenas a lerão, porque já tem uma leitura, eles têm essa compreensão da leitura, eles já sabem ler na língua deles, existe um ensinamento lá dentro da aldeia para eles, em termos de aprender a sua gramática, de aprender a leitura. Eu acho que é nesse sentido que ele está perguntando. Não, se você colocar a Bíblia na língua do indígena e ele sabe e compreende, e é isso que a Sociedade Bíblica faz, quando ela coloca na língua das tribos e dos indígenas, de todos os povos, ela está trazendo inclusão e preservação. Você vai combater o analfabetismo assim, como, por exemplo, existia uma dificuldade numa determinada tribo indígena e que os pais pegavam os meninos, os piás, né, para pescar ou caçar, e não avisava a mãe. Saía, simplesmente pegava e saía. Aí, quando você entra porque aí é o missionário tradutor, como a gente tem os tradutores Wycliffe, que é uma missão internacional, que trabalha em parceria com a gente. Aí, o que aconteceu? Quando o missionário vai para lá, é um trabalho, irmãos, que dura de 10 a 20 anos. Ele vai para uma língua onde tudo é da oralidade, aí ele entra lá, ele aprende a língua, ele se torna um deles. Foi o que Jesus fez com a gente, né? No princípio da conformidade, ele se vestiu de carne para a gente poder entender. Mas o fato é que o missionário vai fazer a mesma coisa, ele segue o exemplo de Jesus, ele entra lá, se veste de índio das tribos, aprende a cultura, aí ele constrói a gramática, tem que construir a gramática e tem que ensinar o pessoal a ler e a escrever. Depois que é feito isso, que o pessoal está lendo e escrevendo a própria língua, ele manda a gramática para as sociedades bíblicas. E aí eles começam a mandar os Novos Testamentos. E quando o Novo Testamento vai chegando, o pessoal vai se convertendo. Tem um vídeo muito bonito de um avião chegando com as Bíblias numa tribo africana. Vocês já devem ter visto. Se não, procurem depois a Bíblia chegando numa tribo, a alegria deles. Então, isso preserva a gramática, combate ao analfabetismo. E eu queria deixar um testemunho. Assim, teve uma tribo aqui no Brasil que, na época, quando havia guerra entre as tribos, há muitos séculos atrás, isso, na verdade, né? Antes da chegada do descobrimento aqui do Brasil. O que acontece? Essa tribo, numa dessas guerras entre tribos aqui no Brasil, ela foi praticamente dizimada e apenas uma mulher conseguiu fugir com uma quantidade de crianças. Ela pegou as crianças e fugiu. Essa tribo cresceu, as crianças, né, se casaram ali entre si e foi crescendo essa tribo. E essa tribo, ela tinha aquela vovó, aquela senhora, aquela mulher, como ícone da tribo, tanto que ela era venerada. Séculos depois, quando a Sociedade Bíblica do Brasil encontra essa tribo, o único livro que pôde entrar primeiro foi o livro de Esther, porque foi a mulher que salvou o seu povo. Quando o livro entrou, irmãos, traduzido, a conversão foi massa. Foi lindo de ver.
foi lindo de ver. Então, olha como é que a Bíblia e a palavra de Deus não amassa a cultura, mas ela conecta a cultura com Deus. Isso é muito legal. E um outro último exemplo, um missionário tradutor na África. Ele estava lá traduzindo, fazendo o seu trabalho na sua escrivaninha, e deu trabalho porque aquela tribo não conseguia, não existia no seu vocabulário a palavra desculpa ou perdão. Não existia. E como você falar de um Deus perdoador, um Deus que é perdão, para uma tribo que nem conhece o que significa essa palavra? Foi quando um dia ele andando pela tribo, ele encontrou algumas queixadas secas de animais nas cabanas, em determinadas cabanas, poucas. Aí ele pergunta para o líder da tribo o que é isso. Aí o líder explica para ele, olha, quando tem uma queixada de animal pendurada na porta da casa, é porque aquela família está prometendo vingança contra outra família. E aí dá um estalo nele, ele volta para sua escrivaninha, termina a gramática, isso com muito tempo, né? Vai para lá, volta para cá, e os Novos Testamentos começam a chegar na tribo. E aí Jesus Cristo está na cruz e diz assim, Pai, não pendure queixadas contra eles, porque eles não sabem o que fazem. E a tribo entende o perdão e se converte ao Senhor. Olha isso. É assim a tradução bíblica. É assim a tradução bíblica. Muito maravilha. Bonito. Bom, nos encaminhando para o final aqui, eu queria deixar a palavra do reverendo aí, agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade em mostrar, em dividir todo esse trabalho seu conosco. E como o assunto é grande, eu acho que poderemos ter umas outras reuniões aí para esclarecer outros assuntos, que será muito bem-vindo aqui. Quero agradecer em nome da Igreja de Copacabana, agradecer Amém. Do meu pastor também, José Mirabô, o homem Pastorzaço esse, hein? Vocês têm um privilégio, é o homem de Deus, hein? É verdade, é o homem das palavras rebuscadas. Agradecer ao nosso presidente Maurício Burazesca por esse trabalho belo, que não só é o trabalho é belo, mas é difícil, né? Unir todos num evento, e ele tem feito isso com maestria, parabéns também. E quero agradecer ao seu trabalho aqui, pastor. Palavras suas agora. Queridos, eu só quero deixar meu abraço, pedir as orações, agradecer imensamente ao Conselho da Igreja de Copa, à UPH, a Federação do Presbitério do Rio de Janeiro. Orem por nós nessa mudança, para que a gente encontre tudo alinhado conforme a vontade de Deus, que Ele abra as portas corretas, feche as que não são dele, e ao mesmo tempo, por exemplo, agora eu vou sair do hotel, vou fazer o check-out agora, meio-dia, minha família está esperando, porque a gente pega estrada agora de carro para Curitiba, são 400 quilômetros, e a gente chega em Curitiba hoje para dormir, descansar o dia de amanhã e empacotar as coisas a partir dessa semana. Então, peço orações, porque a gente está nessa batalha aí e precisamos do apoio de vocês em oração. E aqueles que quiserem tirar mais dúvidas ou, de alguma maneira, ter algum contato pessoal, pode pegar o meu contato com o presbítero Celso, e a gente vai ficar muito feliz de ter o contato com vocês aí. Um beijo grande aí para o meu amigo Mirabô e sua família, e a todos vocês da Igreja de Copa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Reverendo, palavra sua também, final. Deixar aqui um abraço registrado com cada um. Muito bom estar com vocês, um encontro maravilhoso. Falar mais uma vez da minha alegria de ter estado com o reverendo Vinícius, um amigo mais chegado que irmão querido mesmo, e deixar com ele um beijo para levar para toda a família, viu? Para a esposa, para os meninos todos, que a bênção de Deus continue acompanhando vocês, que em breve a gente possa se encontrar de novo para aquele bate-papo gostoso que a gente fez lá no McDonald's. Já tem anos, hein, Vini? Caramba! Verdade. Tempo, né? Verdade. Mas vai acontecer, vai voltar, vai ser bom outra vez, viu? Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Graça e paz a cada coração.
Muito bem. Eu queria pedir aqui ao irmão Maurício para fazer essa oração final. E depois dessa oração, o nosso reverendo Vinícius impetrar a bênção. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, quero te agradecer, ó Pai eterno, por tantas bênçãos derramadas, Senhor, em tantos projetos, em tantas vidas que o Senhor tem levantado na frente dos nossos olhos, vidas que servem o teu nome, vidas que estão dispostas, Senhor, a levar a tua palavra adiante. Te louvo, Senhor, porque o Senhor colocou no coração desses irmãos a chama do evangelho, a chama da missão essa, Senhor, gloriosa. Senhor, obrigado pela vida, Senhor, do nosso reverendo Vinícius, que o Senhor possa estar com ele, Senhor, nessa mudança, dando a ele sustentação, guardando ele, Senhor, nessa viagem até Curitiba, que nenhum mal aconteça nessa viagem, protege ele, Senhor, com os teus anjos, e que, Senhor, que essa nova etapa, Senhor, dele, Senhor, nessa missão, diante desse desafio da Bíblia no Brasil, que o Senhor esteja à frente de tudo, colocando as tuas mãos, colocando os teus anjos, protegendo ele, abrindo portas, Senhor, para a pregação do teu evangelho. Sê com o nosso irmão, Senhor, com sua família, com seus filhos, para que nenhum mal venha sobre eles, mas que o teu nome, Senhor, seja glorificado através do trabalho das suas mãos. Senhor, e que essa nossa reunião possa continuar, Senhor, na nossa vida, que nós possamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, sermos servos fiéis do Senhor, e vermos, Senhor, nas tuas obras, como essa que testemunhamos hoje, que o teu evangelho é vivo, que o teu evangelho é eficaz, que o teu evangelho transforma realidades. Obrigado por essa reunião, por esses homens, obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, recebei a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações do fruto do Espírito, que nos dá o amor pela palavra, sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém. Olhos abertos. Amém. O cheirinho Maurício, da comida aqui da cozinha já está vindo, tá uma delícia, rapaz. Coisa boa. O presbítero Gilson pediu para lembrar o evento da Sinodal que a gente vai fazer na quarta-feira, para você falar um pouquinho, e aproveita também e fala sobre a eleição da federação, que vai ser no próximo sábado. Sim, eu já ia falar isso. Na quarta-feira, nós temos o nosso trabalho da Sinodal, que é um trabalho voltado ao conhecimento de missões nacionais. Estaremos com um missionário lá do Mato Grosso. Então, você é convidado, você vai receber os links aí, já vai começar a circular, na verdade já está circulando o link, né? Vocês vão receber aí, por favor, estejam conosco quarta-feira, às 20h30, né? Às 20h30, conversando sobre missões, como que a Junta de Missões está trabalhando, conhecendo os campos missionários novos aí no Brasil. E sábado que vem, está a cargo dos presidentes aí de cada UPH, a convocação para a nossa eleição, que se dará aqui, né, através do Zoom. Nós precisamos eleger a diretoria da federação para o ano que vem e encaminharmos ao nosso presbitério. Então, o nosso secretário já nos orientou e vamos fazer essa eleição de forma virtual, sábado, às 9h, antes da nossa programação. Tá? Então, 9h estaremos reunidos aqui para a eleição. Cada presidente convoque aqueles que vão estar votando, e nos reuniremos aqui às 9h, e depois às 10 teremos a nossa programação normal. Tudo bem, gente? Beleza. Valeu, Maurício. Muito bem. Obrigado a todos. Irmão Celso. Oi.